noite, igreja. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um, amém? Graças a Deus. Que bom estarmos aqui. Mais uma noite de domingo, reunidos como igreja. Te convido nessa hora a fechar os teus olhos aí. E a partir deste momento você coloque teu pensamento, teu coração na presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar aos nossos corações, para nos convencer daquilo que precisamos ser convencidos. Em nome de Jesus, que nosso olhar esteja em Cristo Jesus. Que possamos, sem reservas, aqui nos entregar a Ele, nos render a Ele. Que possamos, nesse momento de louvor, de adoração, entregar ao nosso Senhor louvor que Ele é digno de receber. Com todo o nosso entendimento, oferecendo ao Senhor um culto racional. Nós te adoramos, Jesus. Por isso nós estamos aqui. Obrigada, Jesus, por a cada dia caminhar conosco, nos ensinar nossos corações, Senhor, a te servir, nos conduzindo, Senhor, neste mundo, nesta jornada que vivemos aqui. Nós precisamos de Ti, Jesus. Obrigada por essa semana que terminou, essa semana agora que se inicia. Que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor. Sempre, em todo momento, em cada circunstância, Senhor. Onde precisamos tomar decisões, que possamos olhar para Ti, Jesus. Onde temos que falar, que nos posicionar, que possamos sempre nos lembrar que nós servimos a Ti, Jesus. E nós queremos servir copiando quem Tu és, Senhor. Deus, neste momento aqui, que nosso coração esteja entregue a Ti. Neste momento de louvor, nós queremos entregar a Ti toda a gratidão que há em nós, Senhor. Nós queremos declarar nosso amor por Ti, Jesus. Nós declaramos que Tu és o Senhor das nossas vidas. E que no momento da mensagem, Teu Espírito Santo trabalha em nosso ser, em nosso coração, em nossa vida, nos libertando, nos curando, nos sarando. Em nome de Jesus, faz o Teu querer em nós, faz a Tua vontade em nós. Espírito Santo de Deus, é Tu quem nos convence e que sejamos sim convencidos por Ti. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus aí. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Esse amor real, esse amor leal, esse amor verdadeiro, revelado na cruz do Calvário, nos libertou, nos salvou. Amém. E hoje nós temos essa graça que vem do nosso Senhor. Não somos merecedores. Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele nos agracia, nos abraça. Amém. Com essa graça que é incrível. Amém. Venceu as trevas e o pecado, amor inteiro.
Jesus eu canto pelo que fez por mim. O nosso caos transforma em ordem e faz dos órfãos filhos e filhas. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governo justo e verdadeiro, como um sol forte, brilha a sua glória. O Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Incrível graça isso é amor leal. O meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida rei. Hoje sou livre, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigada, Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que ressuscitou, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que ressuscitou, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que ressuscitou. Ele é digno, é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Incrível graça isso é amor leal. O meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida teve. Hoje sou livre, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Cantamos o teu amor, Jesus. Aleluia. Se você é grato, agradeça a Ele. Diga obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Pela graça dele que é derramada sobre nós. Nós vivemos um tempo muito bom, meus irmãos. Não sei se na sua vida pessoal, mas essa comunidade vive um tempo muito bom de construção, de início, né? E Deus tem sido muito bom conosco. Por mais que talvez na tua vida pessoal você esteja passando por algumas questões difíceis, quando nós estamos com Deus, a gente sabe que os problemas são para nos ensinar, amém? Quando a gente está bem, a gente só aproveita. A gente aprende nas dificuldades, principalmente quando Deus está conosco, né? E a igreja do Senhor, a igreja de Jesus, ela é acostumada já a passar por tempos difíceis, né? Não sei se você sabe, mas atualmente, e esse é um dado não preocupante porque nós conhecemos o nosso Deus, mas um dado que talvez você não sabia, mas todos os dias morrem 13 pessoas, cristãos, por questões relacionadas à fé. Então, todos os dias, 13 cristãos são assassinados por causa da sua fé em Jesus. Hoje nós somos milhares de milhões de cristãos. Ainda assim, muitos morrem. Mas lá no início, quando não éramos tantos, era apenas algumas centenas, alguns milhares, já acontecia isso, né? E o simples fato da gente negar a fé nos salvaria. Talvez hoje em dia não sei como funciona isso, mas antigamente era assim, né? Tu professa a fé em Jesus? Professa. Então, morria. E mesmo assim, quando éramos poucos, ainda assim, não conseguiram acabar com a fé em Jesus Cristo. Porque Ele é a própria vida. Quem acredita nele não tem medo na morte. Quem acredita nele vive uma vida que sabe que não cessa pela mão do homem. Uma vida que não depende do mundo para que nós sejamos satisfeitos e completos.
E nós já acessamos isso mesmo em vida, né? Por mais que tentem parar a igreja de Jesus, ela é imparável, porque quem garante ela é Jesus, amém? A gente vai cantar uma música que declara isso, amém? Eu queria passar o refrão com vocês, que é assim, olha. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. É assim, ó. Ninguém pode parar a igreja. Ó, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja. Mais uma vez, ninguém, ó. Só isso. Ninguém pode parar a igreja. Última vez, ninguém pode parar A igreja. É isso aí, esse é o refrão. Vamos declarar junto? Já dá pra continuar aqui, ó. Tá. Aleluia. Ele nos garante, sempre nos garantiu. Com palmas é melhor. Do refrão, ninguém pode. Não é agora. Não temos medo, não nos constrangerão. Somos estrangeiros, temos uma missão. Filhos do homem, se posicionem em cima do muro. Não existe são. Chegou o tempo, chegou a hora. Ninguém pode parar a igreja do ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode. Filhos do homem, se posicionem em cima do muro. Não existe posição. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou a hora. Ninguém pode parar a igreja do ninguém. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém, não. O Senhor nos garante, Jesus. O Senhor nos garante, Deus. Do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Essa parte ninguém pode parar a igreja. A igreja ninguém pode parar, não. A igreja ninguém pode parar a igreja do Senhor. Igreja do Senhor, a paz do nosso Deus. Confia nele, ele nunca desaponta. Aleluia, Deus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Jesus.
é de Cristo. Por isso ninguém nunca vai parar. Ninguém nunca parou. A igreja não é de nenhum de nós. A igreja é de Cristo Jesus. Um sangue vertido naquela cruz. Um sangue santo vertido naquela cruz. Oh Jesus, por Ti, Senhor, nós somos igreja, porque Tu nos fez igreja, Jesus. Amém, Senhor. Nós somos Tua noiva. Somos Tua noiva. E esperamos por Ti, Senhor. Esperamos por aquele grande dia, onde nos encontraremos com o noivo, nosso amado Jesus. Nós sabemos que Tu está mais perto do que nós pensamos, imaginamos. Tu está em nós, Jesus. Tu está em nós. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Te adoramos, Jesus. Sempre esteve perto. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, Jesus, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando
mais perto do que você possa imaginar. Jesus, Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Ele é, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Vem ser quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Vem ser quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Vem ser quem tu és, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. E o Senhor foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, Jesus. O Senhor nos deu uma outra visão, Pai, da vida, Deus. De um amigo que está sempre conosco, que é invisível, mais real, que é intangível, mas poderoso. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já fez e ainda está fazendo e vai fazer na nossa vida. O Senhor é maravilhoso e sublime. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é
tua presença é mais desejável do que o ouro melhor. Maravilhoso, maravilhoso, tu és Jesus. Tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o melhor que a vida é o teu face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Oh, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Você pode, ergue as tuas mãos e canta maravilhoso. Vai! Maravilhoso, admirável, tão sublime, glória. Ergue as tuas mãos e canta isso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aplauda o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, e o amor dele é melhor do que a vida. Aleluia, Senhor.
pode sentar no teu lugar, fica à vontade. As crianças podem acompanhar os profs e as profs ali na porta. Crianças podem acompanhar os profs ali na porta. E a gente vai passar a palavra para o pregador da noite, que é o pastor Leandro. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? É uma alegria para nós estarmos reunidos aqui, mais uma vez, mais um domingo, em torno de uma única motivação, né? Que é adorar a Deus, entregar nossa vida a Ele. Entendemos que isso também faz parte do nosso culto racional, né? Estarmos comungando como igreja. Amados, vamos orar para nós poder, para que nós possamos, né, passar para o momento da palavra. Senhor, nós louvamos a Ti, Pai, nessa noite, por estarmos com vida, por estarmos reunidos aqui, para como uma só voz, Pai, Te louvar, Te agradecer pela vida, Te agradecer pela Tua graça, pelo Teu amor. Para em um só Espírito, Pai, nós possamos também nos debruçar na Tua palavra, entender a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós precisamos de Ti, Pai, nós não somos nada sem Ti. Fala conosco, Pai, através das Tuas Escrituras, Deus. Nós precisamos, Pai, mais uma vez, ser transformados, mais um pouco ser moldados por Ti, Jesus. Amém. Você já viu o teu irmão hoje aí? Se você não viu, olha para o lado aí e fala, seja bem-vindo. É uma alegria para nós também. É para você que está nos visitando nessa noite. O Senhor possa falar contigo, possa, que você seja bem-vindo, que você esteja à vontade no nosso meio, amém? Somos uma comunidade, entendemos que esta igreja não é de nenhum de nós, mas é de Cristo, o corpo é de Cristo e nós apenas somos uma comunidade, mais um pedaço da igreja de Cristo nessa terra, amém? Amados, quando eu comecei a preparar a pregação nessa semana, eu separei alguns momentos dessa semana para orar, para ler palavras, especificamente para pregar nessa noite. Eu preparei uma pregação e aí Deus, uns 3 dias atrás, mudou a pregação, né? Porque o Senhor tem falado muito no meu coração, eu não sei explicar muito bem porquê, imagino que a gente vai entender mais para frente, que nós precisamos falar sobre o livro de Efésios. E Efésios é um livro que tem 6 capítulos. E talvez eu vá pregar nas minhas pregações, quando tiver oportunidade de pregar, eu vou pregar um pouco, vou ficar algumas vezes em Efésios. Em Efésios, amados, nós temos algo muito interessante. Paulo, ele chega em Efésios, está escrito lá em Atos 19. Ele chega nessa cidade que era uma cidade grande, enorme na época, e era uma cidade que era um centro de adoração a deuses gregos, adoração a deuses romanos. Era uma cidade muito importante. E Paulo fica 2 anos lá, aproximadamente, como missionário. E nessa cidade, lá em Efésios, tomando água porque hoje o churrasco foi salgado e porque... Então, eu bebi bastante água hoje. Ele fica 2 anos lá
E ele, nessa cidade, amados, muitos gentios se convertem ao evangelho. E quando Paulo escreve Efésios, ele está na prisão. Efésios é uma das cartas que nós chamamos cartas da prisão. Cartas da prisão, né, que foi escritas da prisão. E é um livro que ele se divide basicamente em duas partes. Os 3 primeiros capítulos, aqui eu estou dando um contexto, né, do que a gente vai falar nessa noite. Os 3 primeiros capítulos ele faz e ele explora, Paulo explora basicamente o plano de salvação, a história do evangelho. E o quanto a história do evangelho tem o seu ponto auge, o ponto ápice em Jesus. E do capítulo 4 em diante, mais ou menos, na segunda metade, Paulo ele começa a explicar e a falar sobre a aplicação desse evangelho nas nossas vidas. O quanto a história desse evangelho vai ser importante na minha vida e na tua vida, na nossa vida de comunidade. E eu confesso para vocês que quando eu estava refletindo e pensando, e Deus falando comigo em ler Efésios, eu queria falar direto nessa parte da aplicação. Lá, Efésios 3, 4 lá. Mas o Senhor me disse, não, vamos começar pela parte onde nós falamos da história, do evangelho, enfim, do plano de salvação. Amém? Então nós vamos começar nessa noite, amados, em Efésios 1, do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. E eu intitulei essa pregação de O Plano Perfeito. Quantos de vocês já não viram? Acho que tinha um filme com esse nome, né? O Plano Perfeito. Eu não sei se eu estou errado. Mas eu acho que era um filme de um assalto a um banco. E eu sempre brinco, né? Que esse filme aí de assalto a banco ensina a gente a fazer coisa errada, né? Mas é muito difícil aquilo ali. Mas eu acho que era Plano Perfeito o nome do filme. E aqui, nesse trecho, eu estive pesquisando sobre esse trecho e ele fala que aqui Paulo teria escrevido um poema em estilo judaico. Bem nesse trecho aqui, onde ele fala sobre as bênçãos espirituais. Mas se foi um poema em estilo judaico, se não foi um poema, se é só um texto, enfim, isso não importa muito. Mas aqui, meus amados, e quando a gente lê ele numa correria, parece meio complexo, mas a gente vai esmiuçar esse trecho hoje. E ele diz assim, bênçãos espirituais, eu vou ler na NVT, não sei se tem NVT aí, PG. Versículo 13 diz assim, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. O plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança,
até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Amém? Amados, nós, como ser humano, o ser humano, nós sabemos, falamos muito sobre isso, sobre a queda do ser humano, sobre o ser humano estar ou ter se afastado de Deus lá no jardim, quando decidiu, por sua própria vontade, pecar. O ser humano, Deus começa um processo com o ser humano de reaproximação no momento em que Deus diz assim: olha, vocês vão agora sair do jardim. Eu sempre gosto de explicar isso. Porque se vocês ficarem aqui, vocês vão comer do fruto da árvore da vida e não vai dar bom. Vocês vão ficar eternamente em pecado, eternamente em maldição. Ali Deus, Ele não protege o jardim do homem. Deus protege o homem do jardim. Isso aqui é importante ficar muito claro. Deus protege o homem do jardim. E o homem então começa uma caminhada de busca. O homem começa uma caminhada perdida. Eu não sei, não estava na cabeça de Adão. Mas eu tenho um coração, nós temos um coração da mesma natureza que Adão teve no segundo seguinte que pecou. E esse ser humano é um ser humano que fica buscando uma bênção. Ele fica buscando algo melhor, né? Tem músicas que falam sobre isso, enfim. Ele fica buscando a felicidade. O ser humano por natureza, em uma condição de pecado, ele fica igual um ratinho na rodinha do hamster, buscando a felicidade, buscando algo melhor, buscando ser feliz, buscando a solução dos seus problemas. E essa eterna busca eu posso caracterizar aqui como o ser humano buscando ser abençoado, como o ser humano buscando sair de uma condição de maldição para uma condição de bênção. E aqui Paulo lhe traz para o ser humano, ele traz para nós, ele traz para os Efésios aqui. E eu dividi aqui em 5 partes aqui esse trecho. Onde Paulo começa falando sobre a bênção. Não a bênção que os Efésios queriam, talvez. Ou provavelmente, não a bênção que os Efésios humanos queriam, mas a bênção que os Efésios precisavam. Eu não sei você, mas nós como cristãos buscamos muitas bênçãos. A gente, a gente quer sair do vermelho no banco, a gente quer a cura da doença e aqui tudo bem, tudo certo. A gente quer resolver o problema do relacionamento, a gente quer um monte de coisa, a gente quer bênçãos. E isso não é ruim. O Luciano falava isso, a gente sempre fala isso, isso não é ruim. Mas esse não é o foco de Deus, de Jesus para a nossa vida. O foco dele para a nossa vida é essa bênção espiritual que ele fala do capítulo 3 ao capítulo 6. Vamos ler de novo devagarinho. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Repete comigo assim, todas. Meus amados, nós não conhecemos os domínios celestiais. Nós não sabemos o que é esse domínio celestial, de fato. O nosso lado espiritual, sim, anseia e clama por isso, mas nós não temos essa completude. Se você tem, depois você me relata como é que é, né? Mas, Paulo diz que o nosso louvor, que a nossa gratidão, que o nosso amor, que a nossa devoção, ela deve ser a Deus. Ela deve ser a Deus. Por que deve ser a Deus? Por que todo o nosso amor deve ser a Deus? É porque Ele nos deu o carro novo? É porque Ele nos deu a bênção? É porque... Mais que isso. É porque Ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais que nós não conseguimos sequer entender, mas que nós, pela fé, entendemos que nós precisamos. Meus amados, o Evangelho, ele não é
Deus nos entregando aquilo que nós queremos. O Evangelho é Deus nos entregando aquilo que nós precisamos. Você consegue entender isso? É aquilo que nós precisamos. No versículo 4, antes mesmo de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E aqui, nós podemos ver um Deus que vai lá, cria o ser humano, né? Fala que ele pega um barro, ele cria um boneco ali, e ele sopra o espírito de vida. Não sei se é bem assim que está lá, mas é assim que eu gravou na minha mente. E aí o ser humano, o primeiro homem, o primeiro Adão, nasce do barro, do pó. E esse ser humano já era, nesse momento que ele é criado, vê comigo, vamos lá. Quem viu Dark aí? Poucas pessoas viram, mas é uma loucura aquele filme. Se você ver 10 vezes, você vai achar um monte de ponta solta. Por quê? Porque nós, como seres humanos, não conseguimos compreender as coisas que são atemporais. Como entender um Deus que desde a fundação, ou antes da fundação do mundo, já havia definido, meus amados, já havia nos amado, já havia nos escolhido através de Cristo. E ao mesmo tempo um Deus que não botou a gente no jardim para a gente pecar, mas um Deus que já sabia que a gente ia pecar. E um Deus que já sabia que a gente ia pecar, usando o nosso arbítrio liberto, já havia decidido e nos amado somente de uma maneira. Não era através das nossas obras, não era através da nossa beleza, não era através da nossa estatura, eu, um cara alto pra caramba aqui, não era por isso que Deus ia me amar. Só há uma maneira, e é através de Cristo. É através de Cristo. E isso, meus amados, fala aqui, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu através de Cristo, em Cristo, para sermos o quê? Para sermos os melhores? Para sermos aqueles que vão conquistar as coisas, aqueles que vão ser somente felizes nessa terra, aqueles que vão ter sei lá, não, para ser santos. Deus, o propósito de Deus, Ele nos escolheu em Cristo para que nós fôssemos santos e sem culpa, perdoados diante dEle. Seguindo no versículo 5, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus em Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. E aqui Ele não está dizendo que você, que eu, somos melhores aqueles que não se converteram ainda. Aqui Ele não está dizendo, Paulo não está dizendo que Deus escolheu o Gabi, e vocês aqui, e eu, e não escolheu o Joãozinho e a Maria que não são convertidos. Não é isso. Deus não predestinou eu e você e não predestinou outras pessoas. Não é isso. Aqui fala que Deus ele já tinha um plano, ele já tinha uma pré-destinação para que o homem, para que a criação que escolhesse ele chegasse a sua presença, chegasse a ele através de Cristo. Já estava pré-definido que ia ser dessa forma. Já havia uma pré-escolha que seria dessa forma. Isso aqui é muito importante, meus amados, porque quando a gente fala em predestinação, nós não podemos dizer que nós somos e que outros não são. Você concorda comigo? Amém? Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus, Ele entregou o seu Filho e que Deus entregou o seu Filho e as pessoas agora têm a oportunidade de acessar a Jesus. Todos têm a oportunidade de acessar a Jesus. Todos têm acesso ao plano de salvação. No versículo 6 diz assim, Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho. Olha, ele fala, ele começa no 3, todo o nosso louvor deve ser a Deus. E ele fala do que Deus fez.
E fala no versículo 6, parece que voltando ao início, ele fez isso para o louvor de sua graça, que foi derramada sobre nós. A graça, meus amados, é algo que Deus... Nós sabemos que a graça é o quê? Né? A graça é um favor imerecido. Pessoas que não mereceriam, que não merecem, são alcançados por um amor que não tem dimensão. Não é um amor que cabe numa caixa. É uma coisa infinitamente que nós não conseguimos saber o tamanho, não há tamanho, inclusive, segundo a palavra, com alguém que infinitamente não merece. Eu botei para baixo, para cima, para a gente entender. Isso é graça. É um amor, é um favor por alguém que não merecia. E essa graça, meus amados, ele fez isso para o louvor. Veja bem, no versículo 6, Deus fez isso para o louvor de sua graça gloriosa, que foi derramada em nós através de Jesus. É importante aqui nós entendermos que o nosso louvor a Deus, ele só é possível com a graça entregue para o ser humano de uma maneira completa. Vocês conseguem me entender? Eu sempre gosto de explicar isso. É muito fácil para a gente, é muito fácil para nós como cristãos hoje, dizermos, né? Mas os discípulos estavam com Jesus. Eles estavam na mesa com Jesus e o cara deu um beijo e foi trair Jesus. Como é que ele conseguiu fazer isso? Meus amados, nós provavelmente faríamos igual. É importante nós lembrarmos que os discípulos que estavam ali, eles estavam com Jesus de uma maneira física, mas Jesus ainda não estava dentro de seu coração. E a graça só é, de fato, acessível a nós de uma maneira completa com a descida do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso. Onde nós podemos entender, nós podemos ser convencidos pelo Espírito Santo da nossa condição de pecado. E de que Jesus é aquele que nos tira dessa condição de pecado. Amém? Versículo 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. De maneira generosa, ele derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Meus amados, ele é tão rico. O quão rico você acha que Deus é? Sei lá, Leandro, espero que ele seja muito rico, porque eu estou precisando de muito dinheiro. Meus amados, pense aqui, quando fala em tão rico, naquela mesma figura que eu usei de uma graça que não se pode medir, que é tão, eu posso ficar aqui falando eternamente tão, que não vou chegar lá, que é tão grande, tão imensa. Deus, ele é por si só, ele sempre foi por si só, ele é o que é. Eu sou, ele falava isso. Deus. Deus, ele é tão rico que sabe o que ele fez com a sua riqueza grande e infinitamente grande? Ele é tão rico que ele conseguiu nos comprar. Por quê? Porque a nossa traição, ela era tão imperdoável. Ela era tão imperdoável que não havia como ser pago, meus amados. Não havia como pagar. Nós precisamos pensar dessa forma. Não havia como pagar com meios humanos. Não havia como pagar. Os anjos não poderiam pagar. Havia só uma maneira. Com um amor tão grande. Um amor que não se pode medir, um amor que não se pode mensurar.
Então assim, Leandro, mas o meu problema, ele é tão grande. E eu vou te dizer, seu Deus, ele pode resolver o teu problema tão grande. Mas ele quer, antes disso, que você seja tão dele. Que você esteja convencido de que ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Ele é a única esperança, meus amados. Veja bem, talvez você não tenha nenhum problema. Minha vida está tão legal. Mas mesmo assim, não tem a ver com vida, não tem a ver com problema. Tem a ver com nós entendermos que nós não somos nada sem Jesus. Tem um pastor da minha igreja, um dos meus pastores, que fala bastante morte, né? Ele está sentado aqui. Falar de morte, já desligo o vídeo já. Não, mas é importante. Salomão já falava. É melhor no velório do que no nascimento, né? Salomão falava isso. Mas a grande verdade é o seguinte. Para nós conhecermos a solução, nós temos que entender primeiro que existe um problema. E o nosso problema é o pecado. E o salário dele que é a morte. E aí depois nós apresentamos a solução. Mas nós precisamos entender, meus amados, que esse Deus tão grande, ele está preocupado primeiro é com o nosso coração. É com a nossa vida. Nós talvez não tenhamos problemas, mas nós teremos um problema um dia que nós sozinhos não conseguiremos resolver. Que é a morte. Com generosidade, ele derramou a sua graça. E com esse derramamento de graça, ele derramou sabedoria. Ele derramou entendimento, toda a sabedoria, todo o entendimento. E talvez aqui, nós possamos entender que toda a sabedoria que você precisa, todo o entendimento que você precisa para conhecer a Cristo, foi derramada juntamente com a sua graça. Nós podemos entender também que a graça, que é algo imensurável, que nós não conseguimos entender, demonstra o tamanho do entendimento de Deus, demonstra o tamanho da sabedoria de Deus. E você consegue medir isso? Não consegue. E talvez aqui, para nós, o importante é entender isso. E que bom, né, meus amados? Que maravilhoso ser propriedade de um Deus que é infinito. No versículo 9, agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Olha só, isso é o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é esse. No devido tempo, ele vai reunir sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Agora quando, meus amados? O que Paulo está falando? O que é o agora que Paulo está falando? É agora? É lá quando ele escreveu isso? O que é o agora? O que é esse tempo que Paulo está falando? Paulo está falando de uma realidade onde Deus havia criado. Deus regia tudo. E uma realidade onde Deus já enviou o seu Filho, já fez a parte, digamos, deixa eu tentar achar uma palavra aqui. Fez a parte, não vou achar a palavra. Mas Cristo é a parte real da coisa, sabe? A parte que o pessoal vê. Veio o Filho como homem. Veio o Filho, se entregou na cruz. Porque a parte espiritual de Cristo, na Bíblia,
Nós olhamos somente com olhos espirituais. Mas Cristo veio e ele fez a parte sacrificial, a parte onde um homem, onde um Deus, 100% Deus, se transformou em 100% homem. E ele, sendo santo, em nada falhou, e se entregou por mim e por você. Morreu na cruz. E só porque ele era Deus, ele venceu a morte, óbvio. É só porque ele é Deus. Mas o que eu agora? O plano perfeito ainda não estava completo. Porque ainda precisava que alguém viesse nos consolar. Alguém viesse entrar em nosso coração. Alguém viesse e falasse assim, ó, Leandro, isso aqui é pecado? Leandro, eu estou te convencendo que isso aqui é pecado. Eu estou te convencendo do juízo, eu estou te convencendo da justiça, e esse é o Espírito Santo. Então, quando Paulo fala em agora, meus amados, ele está falando em uma realidade onde Deus já havia completo, já havia disponibilizado todo o plano de salvação. Já estava pronto, sabe? Quando você chega numa pizzaria e a pizza está pronta, agora nós vamos comer a pizza, e eu não quero, desculpa a comparação com pizza, mas é o que eu consegui pensar agora. Quando você chega no restaurante, você pediu a pizza, o cara vai lá pegar a massa e vai pegar e botar no forno, e você está com fome, e quando a pizza chega, pronto, agora está pronta a pizza. É exatamente assim, Paulo está falando agora, o evangelho, o plano está pronto para vocês. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. E com esse plano, com essa vontade secreta, com esse plano perfeito que eu chamei aqui, nem fala esse termo aqui, mas eu achei legal, plano perfeito. Qual é essa vontade secreta no devido tempo? E esse tempo ainda não chegou, mas no tempo devido, no tempo que ele está preparando, ele vai reunir sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. E você vai pensar, ai, mas que chato, né? Pô, vou ficar sob a autoridade de Cristo. Ia ser legal se o plano perfeito fosse nós ir pro shopping comer McDonald's, que é trimassa, né? E ver filme no IMAX e não sei aquelas coisas lá. Você viu que a nossa capacidade de felicidade é tão pequena? Ah, mas o plano perfeito... mas que podia ser aquelas férias lá nas ilhas, não sei aonde. Abrindo parênteses, meu chefe sempre faz de brincadeira lá, quando a gente vai tirar férias, ele marca na agenda do time e bota assim, Leandro tá de férias, Havaí. O local, né? Tem que botar o local. Ah, quem dera se fosse. Ah, mas que chato. Podia ser. O plano podia ser nós pegar um avião e ir para Fernando de Noronha, todo mundo junto. E aí chega lá, alguém te liga, faleceu teu tio. E aí chega ali para o Rio de Janeiro, o avião cai. Sei lá, tô inventando moda aqui. Porque a gente sempre tem uma vírgula. E Cristo, ele tira as vírgulas. Estar sob a autoridade de Cristo, aquele que projetou tudo, porque Cristo estava com Deus desde a fundação do mundo, ele fez o projeto, meus amados. Ele conhece o nosso coração todo. Ele conhece cada célula, inclusive as partes físicas nossas. Eu não sei se você acompanha, mas tem eu acho que todos vocês devem acompanhar. Tem um youtuber que eu gosto muito dele, que ele fala sobre avião. E esse cara está passando um perrengue, meus amados. Ele descobriu há uns 2 meses que estava com câncer de próstata. E descobriu agora, algumas semanas, que tem uma doença, como se o câncer de próstata já não fosse algo. Ele descobriu que ele está com uma doença degenerativa no cérebro. E o prognóstico é 3 a 6 meses de vida. E é um cara que fazia vídeos, explicava sobre avião. E é muito legal, quem gosta dessas coisas de avião quase caindo, as acidentes, é legal o vídeo, o canal dele, bem bacana. Entende bastante, cara, bem comunicativo.
E ele fez um vídeo pedindo ajuda lá, porque tem institutos no mundo que conhecem bem essa doença. Ele fez um vídeo pedindo ajuda e o vídeo é impactante, porque ele postou um vídeo há algumas semanas no canal lá. Você entende que Jesus é o único que entende a nossa vida, as nossas células e vai conseguir. E a gente precisa, nosso ser, ele clama por esse momento, meus amados, de estar sob a autoridade de Cristo. Se vai ser no apartamento 2A do céu, no 45, se vai ser na beira da praia de Jerusalém, é celestial, se vai ser, nós estaremos nele e nós seremos plenamente satisfeitos. Eu quero que você pense agora durante 5 segundos em alguma coisa. Não pense em nada ruim. 5 segundos, vamos lá. Duvido, você já pensou um monte de coisa ruim. Duvido que você não pensou. Porque nós estamos imersos nessa realidade. Ele falou para não pensar em coisa ruim. Não penso, mas tem a conta. Não penso, mas tem o cartão. Não penso, mas tem... É um local, é uma realidade que nós não conhecemos. Estar imerso em Jesus, sem dor, sem pranto, sem nada. Esse é o plano. No versículo 12, o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora, versículo 13, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Amados, Paulo está falando aqui sobre 2 fases. Quando ele fala o propósito de Deus era que nós, quem é nós? Ele está falando nós, os judeus, o povo de Israel. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, mas Leandro, o povo de Israel crucificou Jesus. Não, meus amados, eu sei, crucificou. Mas o povo de Israel, eles esperavam o Messias. Jesus se revelou para discípulos e eles confiaram em Jesus. E depois alguns mais confiaram em Jesus. A descida do Espírito Santo se dá primeiro em quem? Para os judeus. Então o propósito de Deus era que nós, ou seja, eles, os israelitas, os judeus, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês, os gentios que moram em Encharqueadas, lá em Encharqueadas, vocês de Éfeso, o pessoal, os gentios, também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou em vocês, olha só, quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Jesus fala, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Eu quero que você pense um momento de uns discípulos que estavam ali e eles não entendiam muito bem o que ia acontecer. Talvez alguns, a gente sempre fala isso, Talvez alguns esperavam um governo onde Jesus ia dominar e acabar com o governo de Roma em Israel. Talvez alguns esperavam outras coisas, mas a completude eles não tinham ali. Os discípulos não tinham. E imagina eles agora, Jesus na cruz. Eles ficaram tudo na frente da cruz, Não, eles correram tudo. Eles foram tudo correndo embora. Eles se esconderam porque eles sabiam que não faltava madeira lá em Jerusalém. Madeira que mais tinha. Então se Jesus estava na cruz, eles também iam para a cruz. Por isso que eles se esconderam, eles estavam com medo. Mas Jesus fala para eles assim, eu vou para o Pai. Mas eu vou enviar para vocês o Consolador. Faça o seguinte, fiquem aqui em Jerusalém. E eu sempre falo que esse momento, entre Jesus ressuscitar, ele ficou, se eu não me engano, 40 dias. Se eu não me engano, aqui eu não pesquisei, desculpa se estou falando um dado errado, estatístico. Se eu não me engano, foi 40 dias. E um Pentecostes aconteceu com
49, 50 dias. Então eu sempre falo que esses 10 dias aí, onde Jesus foi e o Espírito Santo não veio, foi um momento bem complicado. Bem complexo. Mas Jesus falou para eles assim, ó, não se dispersem, fiquem aqui juntos, porque eu vou enviar o Consolador. E aí então o Espírito Santo, meus amados, que é aquele hoje que nos habilita a entender. O Espírito Santo é aquele que hoje você estava lá na sua casa vendo Sessão da Tarde, nem tem mais Sessão da Tarde domingo, né? Acho que não tem nem, sei lá, não vejo o Globo há um tempão. Mas você estava vendo o seu Netflix lá e o Espírito Santo falou assim, ó, vamos na igreja? E você falou assim, ó, vamos. Aí você foi, se arrumou e veio para cá. Esse é o Espírito Santo. Porque senão você não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Ontem viemos para cá para limpar aqui a nossa fazer a zeladoria, né? Ai. Eu olhei pro Rafa assim, Rafa, vamos tirar esses matinhos aqui do meio da rua, vamos tirar. Quantos baldes deu ali, Rafa? Uns 40 baldes, eu acho. Esquecemos o carrinho de mão. Mas esse Espírito Santo era o que nos disse assim, ó, vamos lá limpar a igreja. É bom. Os irmãos vão chegar, vai ter uma igreja limpa. O aluguel vai ser mais barato, porque a gente está pagando, né? Agora a gente é zelador, tem que limpar. Né? O Espírito Santo, meus amados, é o que nos possibilita estarmos aqui juntos hoje. Porque senão, o egoísmo do nosso coração nos levaria para casa. Para encerrar, meus amados. E hoje, talvez, e você sabe, você que já, não sei se você ouviu pregar algumas vezes, não preguei muito na minha vida, né? Mas enfim, eu geralmente gosto de falar muito de uma aplicação, né? Eu gosto de falar o que é isso, o que se aplica isso na nossa vida. Qual é a aplicação para nós? Mas o que eu disse para vocês? A aplicação de Efésios está lá depois do capítulo 3, no capítulo 4. Então, hoje nós estamos aqui, digamos que, buscando entender um pouco mais o plano de salvação. Amém? Amém? Buscando entender um pouco mais esse plano de salvação. Por que, meus amados, que eu digo isso? Porque nós somos mestres em esquecer as coisas. Nós somos muito bons no joguinho de celular, né? Cadê meus guri? São muito bons no joguinho. São top ali. Mas para as coisas espirituais, nós aprendemos, mas nós esquecemos muito rápido. Então, quando você pega e lê um Efésios 1, e você ouve bênçãos espirituais, você lê, é complexo. Você chegar no final, no versículo 14, entendi tudo. Então, a proposta hoje aqui é que nós trouxéssemos um pouco mais detalhado e que nós entendêssemos um pouco mais sobre esse plano de salvação que nos resgatou das trevas para a luz. E no versículo 14, meus amados, Paulo fala assim, o Espírito Santo, esse que eu falei que está no nosso coração, é a garantia da nossa herança. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Você pode dizer um amém? Isso quer dizer o quê? O que você precisa cuidar mais na sua vida? Leandro, eu preciso cuidar mais da minha casa. Porque eu construí ela em 2011 e eu ainda não consegui pintar ela de novo. Está descascando. Essa é a minha história, tá? Eu preciso cuidar, Leandro, do meu carro, porque eu paguei nele muito caro. Leandro, eu preciso cuidar da minha família. Porque, afinal de contas, é a continuidade da minha história. Poxa, eu tive
um estudo, mas eu quero dar para o meu filho mais estudo do que eu tive. Meus amados, nada disso está errado e tudo é bênção de Deus. Tudo é bênção de Deus e nós temos um chamado para isso também. Nós temos um chamado para ser um bom pai. Nós temos um chamado para ser um bom marido. Nós temos um chamado, nós somos separados para sermos bons irmãos, cuidar um dos outros, e nós falaremos disso na parte de aplicação, de cuidar uns dos outros, de sermos uma comunidade. Efésios é o livro, meus amados, que mais fala sobre unidade da igreja, sobre comunhão. Mas existe uma coisa, uma pérola, sabe? Aquela que você não pode perder. Existe uma lâmpada. Lembra da passagem das 10 virgens? Existe uma lâmpada que ela precisa, em um momento certo, meus amados, ela precisa estar com azeite. Precisa estar com azeite. Nós vamos fazer um galeto aqui na igreja dia 19 de setembro. Para que a gente possa comprar mais cadeira. Amém? Mas a gente precisa testar aquele fogão antes ali, aquela assadeira. Porque precisa ter gás ali na hora de assar o frango. E a gente não conhece aquela assadeira ali. Imagina se a gente não testa, chega no dia 19 de manhã, 8 horas, liga o fogão, não está ligando, não está girando o motor, não tem gás, ai meu Deus. A palavra conta uma parábola onde veio o noivo e 5 noivas tinham azeite na sua lâmpada. E 5 loucas, nécias, não tinham. E algo, meus amados, uma palavra que é recheada em compartilha. A palavra, o evangelho é recheado de nós compartilharmos as coisas uns com os outros. Tem 2 casacos, dá um para um. Tem 2 capas, dá para outro. É isso. Mas nesse momento, elas não compartilham o seu azeite. Porque elas falam que ia faltar para elas. Então existe algo, meus amados, que precisa ser cuidado com todo carinho. Que eu preciso cuidar, que cada um de vocês precisam cuidar. É o mais importante da sua vida. O Espírito é a garantia da nossa herança. O Espírito no meu coração, no teu coração, ele é a garantia. Fala comigo, garantia. Se não tem Espírito, meus amados, não tem garantia. Como é bom quando a coisa estraga e está em garantia, né? Não é bom estragar, mas se estraga e está em garantia, pá, é só trocar. É só mandar arrumar que não precisa pagar nada. O Espírito, dentro do nosso coração, ele é a garantia que nós chegaremos na nossa herança. Você já imaginou, e a Bíblia, Jesus fala isso, né? Que muitos chegarão e falarão, eu te servi, eu toquei contrabaixo, Senhor, 50 anos na igreja. Eu tenho mais de 30 já, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei aonde, não sei o que, não sei o que. Não vos conheço, porque a tua lâmpada está vazia. Porque o Espírito, que é a garantia de você chegar até o descanso do teu Pai, não está no teu coração. O Espírito Santo, meus amados, é nosso principal bem. O Espírito Santo no teu coração, desde que você se converteu, anote isso, é a principal coisa que você tem. E aqui eu posso trazer outras figuras de linguagem. Eu posso falar de um rei que se assenta num coração, o seu coração. Deus, o rei sentado no seu coração. No trono do seu coração, desculpa. O Espírito Santo no nosso coração é o nosso principal bem, a nossa principal
principal alvo do nosso cuidado. Ele precisa ser o principal alvo. Senão, lá no final de tudo, tudo terá sido em vão. Ele é a garantia da nossa herança. Até o dia, e é uma garantia, veja bem, é uma garantia que não expira em 3 anos, não expira em 1 ano. É uma garantia que vai durar até o dia que Jesus vier e buscar sua propriedade. Esse me pertence. Agora esse me pertence. Aqui eu estou falando no âmbito individual. É óbvio que Jesus vem buscar uma noiva. Mas uma noiva, ela é composta de indivíduos. Indivíduos que guardaram seu coração, que guardaram e cuidaram e entenderam que o meu coração, ele pertence a um rei. E esse rei é Deus, é Jesus. Meus amados, essa é a garantia, o Espírito Santo do nosso coração é a garantia de que Deus vai nos resgatar como sua propriedade, mais uma vez, para o louvor da sua glória. Você viu que nós falamos Paulo fala aqui, e nós apenas tentamos explicar um pouco mais. Paulo fala sobre Deus, Pai. Paulo fala sobre Deus Filho Jesus. E Paulo fala sobre o Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Paulo fala sobre os 3. Porque as bênçãos espirituais e o plano de salvação, nós temos os 3 em ação. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Amém? Como disse, é uma palavra com pouca aplicação, mas a gente vai chegar lá. E hoje nós demos o propósito hoje foi nós fazermos uma revisão, talvez. Uma contextualizada. Talvez aprendemos algo, mas o mais importante, talvez, essa noite, o Espírito Santo, ele precisa ser cuidado dentro do nosso coração. Amém? Te coloca de pé nessa hora. Meu Deus, Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu plano, que nós chamamos aqui de perfeito. O plano, Pai, que nos resgatou das trevas, da morte e do pecado. Para uma realidade, Senhor. Para uma realidade de vida. Para uma realidade onde nós retornamos para Ti. Mas dessa vez, através de Cristo. Dessa vez, através de um sangue perfeito que verteu por nós. Meu Deus, os nossos olhos muitas vezes, Pai, buscam esperança, buscam certezas em lugares errados. As nossas ações muitas vezes apontam para cuidados, para objetivos que muitas vezes não são errados, Pai, mas eles não são o principal da nossa vida. E o principal da nossa vida, Espírito Santo, é entender que a Tua habitação em nós é a garantia de que um dia estaremos contigo, Jesus. Pai, se nessa noite nós saímos daqui com o nosso coração, com a nossa mente pensando, refletindo o quão importante é nós cuidarmos dessa habitação, nós darmos espaço para que o Teu Espírito Santo habite em nosso coração, não as nossas certezas, Pai, não as nossas concepções, mas a Tua graça através do Espírito Santo. Se ela for o que habita no nosso coração, Pai, o resto tudo virá, Pai, de acordo com a Tua vontade. Espírito Santo de Deus nos convence. Espírito Santo nos convence
de que Tu és o principal em nossa vida, Pai. Não sei de que maneira Tu vai fazer isso, Senhor. Mas nós precisamos de Ti. Essa comunidade, Pai, nasceu no Teu coração. Essa comunidade nasceu no Teu coração, Pai. E nós somos gratos a Ti por entendermos e por podermos ouvir que o Espírito Santo em nosso coração é a nossa garantia da nossa herança. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Você pode falar com o Senhor nessa noite? Amém? Aleluia. Aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer. Só quero a Ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a Ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a Ti. Envolto em Tua presença. Aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade. Aqui quero ficar. De bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer. Só quero a Ti. E eu só quero, só quero. Só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que conheço mais,
eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. Canta pra te adorar, ó Rei dos Reis. Você pode erguer a sua mão e cantar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Com as mãos pra cima, canta pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Onde flui o amor. Aplauda o nosso Deus e viva nessa casa, onde o próprio Deus é o amor. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Deus. Amém, igreja? Pode sentar no teu lugar nesse momento. Vamos fazer a parte final, então. Eu vou precisar das duas mãos, tem que largar o... Agora sim. Meus irmãos, glória a Deus por esse culto maravilhoso, amém? Como é bom a gente encerrar uma semana, começar a outra com culto assim, adorando o nosso Deus, louvando Ele com canções, ouvindo uma palavra, orando, amém? Pode ter certeza que isso faz toda a diferença na nossa semana. Meus irmãos, vamos então para a nossa parte final, como de costume. Primeira coisa, aniversariantes. Quantos temos? Eu sei que temos 2 aqui, Ana. De acordo com o nosso site, lá a gente tem um site, tá, gente? Como que a gente sabe que tem 2 aniversariantes, pelo menos? Talvez tenha mais algum aí que tem vergonha, tá constrangido. Mas temos 2, por que a gente sabe? Porque nós temos um site, né? Um site da igreja. Ah, mas essa igreja tem dinheiro, né? Porque tem site. Não, meus irmãos. Vocês são todos os irmãos que abençoam essa comunidade. Amém? E a gente vai falar sobre isso, já calma um pouquinho. Mas foi um site feito com muito carinho pelos guris, o Gabi e o PG, né? Com muitas funcionalidades, e uma delas é justamente isso. Você vai entrar lá, vai cadastrar o teu nome, sou visitante, vim pela primeira vez, quero ser membro, sou um membro. Você vai colocar lá seu nome, número de telefone e a sua data de aniversário também, né? Mais algumas informações, eu acho. Não é obrigado, tá, gente? Mas uma dessas informações é a data de nascimento, na verdade, né? E assim a gente consegue saber que você está de aniversário. A gente consegue cantar parabéns para você aqui. Amém? Temos então o Diogo e a Mari, que estão de aniversário. O Diogo estava ontem, a Mari hoje. Quem mais está de aniversário? Deixa eu ver. Tem mais alguém? A gente tem um presente para quem... Não adianta. Não temos, é brincadeira. Só o Diogo e a Mari. Vamos cantar parabéns. Fazer uma oração primeiro para os irmãos. Fecha os olhos aí. Vamos falar com Deus, agradecendo pela vida dos nossos irmãos. Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um ano de vida do nosso irmão Diogo, irmã Mariana, Deus. Essas pessoas que com certeza o Senhor conhece toda a história em detalhes, Pai. Nós temos o prazer de caminhar conosco nessa comunidade. Como comunidade, nesse momento, nós nos colocamos em oração pela vida deles, Deus. Que assim como o Senhor abençoou esse último ano de vida deles e toda a vida deles até aqui, nós agradecemos por isso, pedimos que o Senhor continue abençoando a vida deles, Pai. Que tudo que eles fizerem, o Senhor possa dar o teu entendimento, a tua sabedoria, para que eles tomem as melhores decisões possíveis, que o Senhor possa iluminar o caminho deles, a visão deles, a mente deles, para que eles façam tudo de acordo com a tua vontade, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para a gente, Deus.
dê muita saúde, muita paz, muita esperança, tudo de bom para eles, Pai, porque nós amamos muito eles, mas o Senhor ama muito mais, Deus. Agradecemos por esse momento especial para eles e para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. E parabéns. Parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu... Todo mundo olhando para eles. Tá ali os dois. Vida lhe seja um eterno sol. Aê! Vamos constranger um pouco. Não tô brincando, gente. Já falamos do cadastro, certo? Estacionamento, tá, gente? Eu não sei se vocês notaram, imagino que vocês tenham notado, tá? Mas tem uma igreja ali na frente, tá? Se não viram, vocês ouviram provavelmente, né? E a gente divide o espaço de estacionamento com eles, né? Então, esse estacionamento aqui oblíquo que tem na frente do lado da nossa igreja é o nosso. O deles é ali na frente, tem um pátio. E a gente tratou com eles que do portão do estacionamento deles, que fica do lado da igreja ali, para frente é deles, né? É isso? Para frente é deles. Oi? Até a esquina, para frente até a esquina é deles. Então não estacione jamais dentro do estacionamento, tá? Porque é do lado da igreja. E da porta para frente, do portão para frente também não. Até a esquina, tá? O resto tá tranquilo aqui, oblíquo, do portão para trás também. Certo? O estacionamento. Pais responsáveis que estão com crianças ali no nosso cultinho. Após o culto, busquem as suas crianças ali, tá? Se vocês não buscarem, nós temos tolerância de 5 minutos, que aí as crianças serão liberadas, só que a gente vai manter o portão fechado, a gente geralmente cuida ali, tá? Para que a criança não saia, mas busque seu filho, não espera esse momento de tolerância. Eu sei que você gosta de conversar e tal, mas busca ele, fica de olho ali, deixa ele na volta, que é mais seguro, tá bom? Nós temos o nosso culto, além do nosso culto de domingo, que é às 7 horas, começamos às 19. Como você viu, nós prezamos por terminar cedo também, no horário, na verdade, que tem 3 minutos ainda até que a gente tenha que terminar. É das 7, das 19, às 20h45, às 15 para as 9. Tá bom? Esse é o nosso culto de domingo. O nosso culto de quarta-feira é um culto de oração. Então é um pouco diferente, tá? Não tem tanta música, tanta pregação. Tem também, mas também é tudo misturado com oração. Então, nosso culto de oração, você está convidado a estar conosco. É às 20 horas, certo? Eu acho que eu vou... Oi? Eu não falei que é quarta-feira? Adivinhem. Não. Agora é quarta, vocês sabem que é quarta-feira. O culto é quarta-feira, tá bom, gente? Eu estou pensando em outra coisa aqui. Eu acho que eu falo isso aqui primeiro. Gente, nós vamos ter o nosso culto de jovens, né? O nosso primeiro culto de jovens sábado que vem. É isso? Aí, ó. Vamos aplaudir o nosso Deus. Os jovens é o motor da igreja, né? Eu já estou bem distante de jovem, mas estamos à frente disso. E a gente gostaria de conversar com os pais de adolescentes, né, em menores de idade, que vão estar frequentando esse culto. Após o culto agora, tá? A gente quer conversar com vocês rapidinho. Então não saiam, venham falar com a gente, já juntem todo mundo rapidão. Pode ser aqui, nesse lado aqui na frente, é isso? A gente vai conversar com vocês, tá bom? Pra gente explicar, conversar um pouquinho. É bem rápido, tá, gente? No máximo 10 minutos aí. Agora a nossa parte, que geralmente o pessoal não gosta de falar muito, na verdade. Sexta-feira agora? Encontro de homens, é isso? Tá. Homens. Homens, né? Tem homem aí? Cadê os homens aí? Aí, os jovens nervosos, tem que falar os homens também. Dia 28, sexta-feira, nós temos o nosso encontro de homens, o nosso segundo encontro, né? Traga o seu pedaço de carne, isso aí vai ter churrasco? Coisa boa aí, ó. Bem grande. Oi? Tá. Se você puder, traga. Se não puder, o importante é o encontro, tá, gente? Churrasco é importante também, mas tá junto é o principal. Certo? Às 7h30, sexta-feira agora, a gente vai divulgar ainda, diz o Leandro, certo? Agora sim, a outra parte dos... Tem mais alguma coisa? Tá, não, claro. Como vocês viram, nós temos... Cara, eu tô passando aqui na frente, tá ali a coisinha, né? Temos o nosso galeto, então, gente, tá? Data dia 19, sábado, valor 55, retirada a partir das... Tá, isso eu só tô lendo, vocês estão vendo que eu só tô lendo, né? Mas, resumindo, nós temos um galeto, gente. A gente está fazendo um galeto. Inclusive, isso tem a ver com o nosso próximo recado, que é sobre dízimos e ofertas. Mas esse galeto, gente, é para a gente conseguir comprar mais cadeiras. Eu não sei se vocês viram, a gente tem um pouco de mistura de cadeiras, né? Agora não tem mais as de praia, né? Graças a Deus. Mas a gente tem cadeiras pretas, brancas,
nós temos banco lá atrás, né? E a gente está tentando comprar cadeiras porque algumas são emprestadas e tal. Então a gente está tentando comprar cadeiras, mas, gente, é tudo muito caro, o aluguel é caro e tal. A gente não tem ninguém assalariado na igreja, isso é importante falar, tá? Nós não temos um pastor, nós temos 3 pastores, né? Então é uma igreja, de repente, diferente, você está acostumado a ver, né? Mas são 3 pastores, né? Eu, o Leandro, as respectivas esposas, o Elias, que não está aqui. E não é só os 3, isso aí é porque a gente começou, mas de repente você, se Deus chamar um dia, se sentir esse chamado, e você exercer, você pode ser um pastor dessa casa aqui tranquilamente. Não existe um dono desse lugar, dessa comunidade. Ninguém recebe nenhum dinheiro para estar aqui. Muito pelo contrário, os guris, as pessoas aqui ajudam, fazem galeto. A gente faz a zeladoria do centro comercial aqui justamente para abater no aluguel, né? A gente abate R$300 do aluguel assim. Então o pessoal tá sempre se virando. Esse deck aqui, esse palco aqui, que nós construímos, o pessoal construiu também, todo mundo ajudou. Então tudo é assim, gente. Aqui a gente é uma comunidade, não uma igreja do pastor tal, nada contra ter um pastor só também, mas aqui nós funcionamos assim e o galeto é um dos jeitos que a gente vai usar para conseguir comprar as cadeiras, certo? Então se você puder, ajuda. Eu acho que cadê o Leandro? Sumiu agora. Tá lá. Eu acho que quem quiser ajudar a vender também pode, é isso, Leandro? Quem quiser, fala com o Leandro lá, tá bom? Vai ter irmãos vendendo também, compra também, ajuda, enfim, o que você puder, tá? Não é obrigado. Já emendando aí, agora sim vamos para a parte dos dízimos e ofertas lá, vou colocar aí para nós. Nós temos 4 conceitos, tá, gente, para contribuir na comunidade aqui. Então esse aqui aqui só tá eroso, né? Tá. Minha coisa, inclusive. Vamos ver aqui o que é. Não é cheiroso, tá? Podia ser. Aí, generoso, tá? Generoso. Então, nós acreditamos nas contribuições sendo de uma maneira generosa, proporcional, tá? Não é imposto, você não é obrigado a contribuir e tal. Constante, né? Até porque as despesas são constantes e motivado por amor. Então, gente, a gente não gosta de ficar falando, porque tem que contribuir, tem que tal. Só que isso é um princípio bíblico, né? Se você faz parte de uma comunidade, para a comunidade se manter, a gente precisa contribuir, né? Da forma que você puder, quando você puder, conforme o Espírito Santo toca no teu coração. Amém? Como eu falei aqui, ninguém recebe nada. Na nossa comunidade, ninguém tem um salário, né? Tudo que nós recebemos é para custear essa casa e essa obra, que é para o avançar do reino de Deus. Amém? Se você, então, sentir no coração de contribuir com essa obra, nós temos o gasofilácio ali, disponível ali na saída, né, bem do lado da porta. E acima a gente tem uma chave Pix ali, um QR Code, na verdade, com a chave Pix para você contribuir também com o teu celular, com o teu smartphone. Certo? É isso, gente. Só mais uma coisinha que eu gostaria de falar. Passamos 3 minutos, mas é rapidinho, tá? Isso é muito importante, pessoal. De repente você é novo aqui, e eu quero dizer que você é muito bem-vindo. E eu quero dizer para o pessoal antigo, gente, se você ver alguém que está meio perdido, né, não sabe para onde ir, com quem conversar, fala com essa pessoa. Tá? Eu sei que às vezes a gente fica meio encabulado, né? O que eu vou falar? Dá uma boa noite, bem-vindo, fica à vontade, que bom que tu veio esse domingo, né? Você é bem-vindo para vir quando quiser. Então converse com essa pessoa, gente. Né? Eu tenho certeza que vocês já foram em um lugar, de repente, e você ficou meio perdido, porque é assim, se você está vindo pela primeira, segunda, terceira vez aqui, você está meio perdido, acontece, é normal, entendeu? O que nós precisamos fazer é, quem já é dessa casa aqui, ir conversar, puxar um assunto rapidinho ali, para a pessoa se sentir à vontade. Né? Quando a gente está num lugar assim, eu tenho certeza que, de repente, aconteceu com você assim, você viu quão é importante alguém chegar e falar com você. Né? Então faça isso, pode conversar com quem é amigo, conversa também, mas dá atenção para essa galera que você... Às vezes até algum de nós que está meio retiradinho no canto, porque está acontecendo alguma coisa, algum problema, vai lá e conversa, pergunta, como é que tá, meu irmão? Né? Puxa essa conversa. É assim que acontece a igreja. A gente está acostumado a ver igreja assim... Enfim, tem vários tipos de estruturas, mas a igreja de Cristo é assim que acontece. Nós somos amigos, irmãos, e a gente vai convivendo, vai trocando ideia e vai se ajudando. Amém? Certo? Todos os recados dados, então. Temos mais algum recado? Não? É isso? Fica de pé, então, no teu lugar. Vamos fazer a nossa última oração nesse lugar aqui, para nos despedirmos daqui. Amém? Feche teus olhos. Deus, Pai, obrigado, Senhor, por essa semana maravilhosa que
que termina desse jeito maravilhoso com esse culto, Deus. Obrigado por esse momento de adoração ao Senhor, Pai. Por termos o privilégio de estarmos juntos aqui, te louvando, falando com o Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor teve para nós nessa noite. Que tudo isso que o Senhor tocou no nosso coração nessa noite aqui possa estar fazendo e dando frutos no nosso coração, Deus, na nossa vida, Pai. Se de repente alguém aqui não entendeu nada do que foi falado, ficou meio perdido, eu tenho certeza que entrou no coração, no ouvido dessa pessoa. E o Teu Espírito Santo é poderoso para usar essa palavra, para fazer toda a diferença na vida dessa pessoa, Deus. Então toca na nossa vida, Pai. Que tudo que foi falado aqui possa fazer diferença, porque de fato faz. A Tua palavra faz toda a diferença, Deus. Obrigado por cada um que esteve aqui, por cada um que contribui nessa obra com dinheiro, com apoio financeiro, com o seu trabalho, Deus, com suas orações. Obrigado por cada um que tem apoiado essa obra e que o Senhor possa abençoar, que venham mais pessoas apoiar essa comunidade e qualquer outra comunidade também que esteja aí precisando e esteja fazendo o Teu reino avançar, Deus. Obrigado por essa semana que se passou e também pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa semana que começa amanhã, Deus. Nos dê uma boa semana de trabalho, de estudo, com a nossa família, com os nossos amigos, esteja à frente da nossa vida, fazendo a Tua vontade, que é a melhor, porque é perfeita, Deus. Nos leva para a nossa casa em segurança nessa noite, nos dê uma boa noite de sono também, conforme a Tua vontade, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode aplaudir o nosso Deus. Boa noite, gente, até quarta-feira, ou se não, até domingo.